Maquiavel não escreveu para os bons. Ele escreveu para os lúcidos. E é por isso que hoje vamos mergulhar nas 7 lições mais brutais de um dos pensadores mais polêmicos da história. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga o mundo, o poder e a própria natureza humana. Se você acha que a bondade sempre vence e que a justiça prevalece por si só, este vídeo é um chamado urgente para a realidade. A primeira lição brutal que Maquiavel nos ensina é que as pessoas não são boas nem más. Elas são convenientes. Elas te seguem enquanto ganham algo com isso, te apoiam enquanto é vantajoso. Mas no momento em que o custo de estar ao seu lado aumenta, no instante em que o benefício desaparece, elas te abandonam. Confiar cegamente na lealdade ou na bondade humana não é uma virtude. É uma ingenuidade perigosa. Pense bem. Quantas vezes você viu alguém mudar de lado quando a situação ficou difícil? Quantas amizades se desfizeram quando a conveniência acabou? O ser humano age por interesse. Isso não é pessimismo, é observação. Ignorar essa verdade é como construir uma casa sobre areia. Você pode até ter uma bela vista por um tempo, mas a primeira maré alta vai levar tudo embora. A primeira lição, portanto, é: analise os interesses, não as palavras. A segunda lição é um soco no estômago do idealismo. Ser amado é frágil, enquanto ser temido é estável. Por quê? Porque o amor depende de um sentimento, e sentimentos são voláteis, mudam com o vento, com o humor, com as circunstâncias. Hoje te amam, amanhã te odeiam, pelo mesmo motivo. O medo, por outro lado, não depende de sentimento. Ele depende da consequência. E consequências são previsíveis, são estáveis. Uma pessoa pode deixar de te amar a qualquer momento, mas ela raramente deixará de temer as consequências de te trair. Quem busca apenas ser amado se torna refém da aprovação alheia. Vive pisando em ovos, para não desagradar ninguém. Quem impõe limites claros e estabelece consequências para quem os ultrapassa, sobrevive. Não se trata de ser um tirano, mas de entender que o respeito, muitas vezes, nasce do temor saudável, de cruzar uma linha que não deve ser cruzada. O poder, baseado apenas no afeto, é um castelo de cartas. Agora vamos para a terceira lição. Uma das mais atuais em nossa era de redes sociais. A aparência vale mais do que a verdade. É duro, mas é real. Pouquíssimas pessoas têm o tempo, a paciência ou a capacidade de enxergar quem você realmente é em sua essência. Mas absolutamente todo mundo julga o que você parece ser. A percepção é a realidade da maioria. Não adianta você ser a pessoa mais competente, honesta e trabalhadora do mundo, se a sua imagem não comunica isso. O mundo não recompensa a essência escondida. Ele recompensa a narrativa bem contada. Quem ignora o poder da imagem é inevitavelmente esmagado por quem domina a arte de parecer. Maquiavel já entendia, 500 anos atrás, que a política e as relações de poder são um teatro, e nesse teatro, quem tem o melhor figurino e o melhor roteiro, mesmo que seja um ator medíocre, muitas vezes ofusca o gênio que se recusa a entrar em cena. Cuide da sua imagem não como um ato de falsidade, mas como uma ferramenta estratégica de sobrevivência. A quarta lição é para os que se orgulham de sua pureza moral. Quem não sabe ser mau será destruído pelos maus. Preste muita atenção nisso. Bondade sem força não é virtude, é fraqueza disfarçada. É um convite para ser explorado. Maquiavel não defendia a crueldade gratuita ou constante. Ele defendia a necessidade de saber agir fora da moralidade convencional, quando a sua sobrevivência, ou a de quem você protege, está em jogo. É a capacidade de ser impiedoso quando a situação exige impiedade. Quem se recusa a sujar as mãos, por uma questão de princípio, entrega, de bandeja, o poder para aqueles que não têm escrúpulos. É como entrar em uma luta de facas armado, apenas com boas intenções. Você pode ter a razão, a moral e a justiça do seu lado, mas no final, você vai sair sangrando. A verdadeira força
não está em ser sempre bom, mas em ter a capacidade de ser mau e escolher não sê-lo, a menos que seja absolutamente necessário. Quinta lição. O povo esquece tudo, menos a humilhação. Eles esquecem as promessas que você cumpriu. Esquecem os favores que você fez. Esquecem os sacrifícios que você realizou por eles. A gratidão tem memória curta, mas a humilhação cria uma ferida que nunca cicatriza. Ela gera um ressentimento que alimenta o desejo de vingança por anos, às vezes por uma vida inteira. Por isso, Maquiavel aconselhava: se um golpe for necessário, se uma ação dura precisar ser tomada, ela deve ser rápida, decisiva e final. Feridas que são cutucadas dia após dia, humilhações prolongadas, criam inimigos eternos. Uma ferida curta e profunda, por outro lado, pode levar ao silêncio e à aceitação. Nunca subestime o poder destrutivo de um ego ferido. Evite humilhar seus adversários, mesmo na vitória. Se precisar remover alguém do seu caminho, faça de forma limpa e definitiva, sem criar um mártir movido pelo ódio. A sexta lição desconstrói tudo o que nos ensinaram sobre o certo e o errado. A moral muda quando o poder muda. Pense na história. O que hoje consideramos um ato heróico de liberdade, no passado foi chamado de traição e crime. O que hoje é um direito fundamental, antes era uma ideia subversiva. A moral não é uma entidade fixa e universal que governa o poder. É o contrário. O poder é quem define e governa a moral. Quem vence a guerra escreve os livros de história. E nesses livros, seus atos são sempre justificados. Os vencedores são absolvidos pela história, não porque eram moralmente superiores, mas simplesmente porque venceram. Entender isso é libertador. Mostra que o jogo não é sobre estar do lado certo da moral vigente, mas sobre entender as dinâmicas de poder que definem o que é certo e o que é errado. Em primeiro lugar, a moral é a maquiagem que o poder usa para legitimar suas ações. E chegamos à sétima, e talvez mais dura lição de todas. Quem ignora a realidade vive na ilusão, e a ilusão te torna vulnerável. Maquiavel não inventou os monstros. Ele não criou um manual para tiranos. Ele apenas pegou um espelho e o colocou na frente do mundo, descrevendo exatamente o que via, sem filtros, sem idealismo. Fechar os olhos para a maldade, para a traição e para a manipulação não te torna uma pessoa mais pura ou mais nobre. Só te torna um alvo fácil. O verdadeiro perigo não está em conhecer o mal, em entender como ele funciona e como as pessoas o utilizam. O perigo real está em fingir que ele não existe. Maquiavel não ensina a ser cruel. Ele ensina a não ser ingênuo. Ele te dá um mapa de um território perigoso. Ignorar o mapa não faz o perigo desaparecer, apenas garante que você se perca. E agora, depois de conhecer essas 7 lições, você não pode mais dizer que foi enganado. Você pode escolher ignorá-las, pode discordar delas, pode até odiá-las, mas não pode mais fingir que não sabe como o jogo do poder é jogado. A escolha entre ser a ovelha ou entender a lógica do lobo é sua. Maquiavel apenas acendeu a luz em um quarto escuro. O que você faz com o que vê, a partir de agora, é sua responsabilidade. O mundo é governado nas sombras da conveniência, do medo e da aparência. E a pior escolha que você pode fazer é acreditar que todos jogam limpo. Obrigado por assistir. Se este conteúdo abriu seus olhos de alguma forma, considere se inscrever e compartilhar. Até a próxima.